Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. E para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou Evandro. E, e aqui no canal a gente te mostra, né, como você faturar aí R$ 3.000 ou até mais com artesanato diferente, que é o artesanato em garrafa de vidro, né, Evandro? Isso. E o tema da nossa live de hoje é onde vender, né, o que eu faço com a garrafa de vidro, né, Evandro? Isso. A questão do tema de hoje, pessoal, é o seguinte: a gente pensou nesse tema com base em uma dúvida de um dos nossos seguidores aqui do YouTube. A dúvida era do Antônio Moreira, que ele perguntou em algum vídeo aqui do canal, não lembro exatamente qual foi, qual local eu posso vender. No caso, o vídeo foi uma live que a gente fez onde a gente começou a falar um pouco sobre mercado. Então é o seguinte, essa dúvida do Antônio, pelo que eu pude perceber, pelo que a gente pode perceber, de acordo com o pessoal que segue e faz algumas perguntas aqui pra gente, é a dúvida também de vários seguidores, vários inscritos aqui do canal. Então a gente resolveu trazer esse tema para meio que tentar esclarecer de uma forma bem sucinta, o mais simplificada possível, onde e como vocês podem vender. E sim, pessoal, é possível vocês ganhar dinheiro criando peças a partir da transformação da garrafa de vidro, usando a técnica da vidrofusão. Então, Só para contextualizar, gente, porque quando a gente fala, né, de artesanato em garrafa de vidro, muitas vezes as pessoas acham que a gente está falando, até trouxe aqui para mostrar, para ficar mais legal, às vezes a pessoa acha que a gente está falando disso daqui, ó, de copo feito com a garrafa de vidro. É legal? É super legal. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando de um artesanato super diferente. Então a gente não está falando de copo feito com garrafa de vidro e também não estamos falando de garrafa achatada, tá? A gente está falando de um artesanato super diferente, como esse colar aqui, ó, que foi feito com a garrafa de vidro transparente e pigmentada. Então, quando a gente fala de artesanato em garrafa de vidro, a gente está falando desse tipo de artesanato, que é um artesanato diferente, que eu tenho certeza que muitos de vocês nunca viram nem sabia que existia essa possibilidade. Então, a gente está falando desse artesanato, beleza? Até porque um copo feito com garrafa de vidro você vai vender aí por mais ou menos, sei lá, às vezes eu vejo na internet por 15, 20 reais no máximo, né? E uma peça dessa daqui você pode colocar aí 130, 120, 150, dependendo da peça que você vai fazer, tá? Então, só para deixar essa questão bem clara para você entender do que a gente está falando aqui, tá? e aqui, como a Ginese falou, como tem pessoas que ainda não conhecem, estão começando a entender como que funciona essa técnica, à medida que elas vão aprendendo algumas coisas sobre o assunto, vai vindo alguns questionamentos. Dentre eles, um que é mais comum é onde eu posso vender a minha peça. Então, vamos supor que eu fui lá em algum lugar, peguei a garrafa, transformei ela em uma bandeja, uma bandeja, um centro de mesa, pronto, minha peça está feita. E agora? Onde que eu posso vender? Antes da gente partir para os finalmente, é importante, é muito importante vocês entenderem, principalmente vocês que estão começando, que estão pensando em iniciar nessa área, que existem algumas questões que vocês têm que entender plenamente antes de partir para o mercado em si. A gente já falou em outra live aqui e eu volto a repetir, vocês têm que entender, têm que saber qual que é o mercado que vocês pretendem atuar. Por quê? Porque com base nesse entendimento inicial, você vai meio que dar um tiro certeiro. Então, vamos supor aqui que eu, Evandrinho, criei aqui minha bandeja, eu não, eu não estudei o mercado e vou tentar vender para o pessoal que vende acessórios, por exemplo, lojinha que vende souvenirs. Então, minha bandeja é chique, linda e bela, eu vou lá numa lojinha de souvenirs e tento vender para eles poderem revender. Provavelmente eles não vão pegar. Por quê? Porque é um mercado diferente. Se você estuda o mercado, cria uma bandeja, um centro de mesa e vai em lojas de decoração, aí sim, aí o risco de você vender a peça é bem maior. Então, assim,
vocês têm que ter esse pré-entendimento sobre o mercado antes mesmo de poder começar a confeccionar a sua peça. Porque isso vai ser de fundamental importância na hora da venda e também na hora de determinar o preço do seu trabalho. Porque também às vezes as pessoas, ela faz determinada peça e oferece, sei lá, para alguém ou para algum, vai a algum lugar e a pessoa ela não consegue vender. Aí o que que ela acha, né? Digamos assim, né? Que ela já fez um teste com as suas peças, já colheu o feedback das pessoas, já meio que testou suas peças, ela tá de qualidade, está bem feita, e aí ela vai oferecer para certas pessoas e não vende. E às vezes ela acaba achando que o problema está na peça dela, mas algumas vezes, tá? Não está na peça dela. Às vezes o problema é que ela está oferecendo para a pessoa ou para a loja, para o cliente errado, né? Então tem que prestar atenção nesse detalhe, porque às vezes a pessoa acha que é só confeccionar a peça e rapidamente vai oferecer ali para a vizinha vai comprar. Então tem que ficar atento nesse detalhe, porque geralmente não é bem assim. Então por isso que a gente fala que é muito importante você entender qual é o mercado, para qual tipo de pessoa que você tem que oferecer as suas peças, tá bom? E é justamente por isso que a gente trouxe esse tema. Então, assim, tem vários mercados onde você pode atuar dentro da área da vidrofusão. Engano seu pensar que pelo fato de você utilizar a garrafa, você vai trabalhar somente com garrafa achatada, relógio de parede feito com a garrafinha achatada, petisqueiras ou coisas semelhantes. Não é bem por aí. A gente já mostrou, a gente já provou que é totalmente possível atingir um mercado bem diferenciado, um mercado novo, utilizando esse material e com qualidade, criando peças com qualidade. Por quê? Também tem pessoas que, pelo fato da peça estar sendo feita com garrafa de vidro, ela meio que pré-julga que essa peça não é uma peça de qualidade. E não é bem por aí. Então, assim, dentre esses muitos mercados, 20, 30 mercados, lá no curso Fusão Perfeita, a gente apresenta vários mercados onde você pode atuar e desses mercados a gente vai citar alguns aqui. Então, quem está assistindo pelo Instagram deve estar vendo aqui a mesa, a gente já montou aqui a mesa, colocamos algumas pecinhas aqui para utilizar elas como exemplo. Quem está no YouTube, aguenta um pouquinho aí que a gente vai mostrar para vocês. Então, o primeiro mercado aqui que a gente gostaria de mostrar, e é um dos mercados que a gente, de acordo com a nossa vivência, é um dos que dá um retorno financeiro bem mais rápido e que o investimento inicial para você que está querendo começar é bem baixo, bem baixo, é baixinho. Então, quem é iniciante, quem está pretendendo iniciar nessa área, o investimento na área de acessórios é mínimo. Então aqui eu tenho... Antes de falar do mercado, a gente vai apresentar para vocês aqui dois, vamos falar, por enquanto a gente vai apresentar só 2 lugares que vocês podem comercializar as peças de vocês. Mas antes da gente falar, é importante ressaltar que o que acontece? Às vezes a pessoa, ela tem um paradigma dentro dela mesma. E aí, tipo, ela já tem um sentimento que ela não é capaz de vender. E aí, não sei se você já passou por essa situação, mas é tipo assim, tudo é energia. Então, quando eu tô com aquele sentimento de que eu não vou vender, eu vou lhe oferecer a minha peça, mas eu tenho certeza que aquela loja não vai pegar as minhas peças para revender. Então, você já está falando para você mesmo que a loja não vai pegar as suas peças para revender. Então já nem vai, porque com certeza entra na lógica aquela energia. Com certeza a loja não vai pegar, porque você já determinou isso. Então, primeira coisa, né, porque se a pessoa fez essa pergunta, que é uma pergunta também que eu me fazia bastante antes, que é tipo, onde eu vou vender essas peças? Como eu vou vender as minhas peças? Primeira coisa é quebrar esse paradigma de que eu não consigo, é difícil vender as peças. Primeiro tem que quebrar esse paradigma dentro de mim, tá? E pensar que é possível sim ter mercado para tudo, gente. O sol nasce para todos. Por que um monte de gente consegue, faz os artesanatos lindos, maravilhosos e vende, você não? Então, primeiro de tudo tira essa coisa de tipo, eu não consigo vender, ou eu não vejo onde vender, vai ser difícil. Então, para com isso.
Tire isso dentro de você, porque se você determinar isso para você, aí vai ficar mais complicado, tá? De você conseguir revender, mostrar e as pessoas adquirir a peça que você faz. Isso mesmo. E isso aí, você estudando o público, você já chega lá na certeza, porque você já sabe que, com base naquilo que você estudou, você vai dar um tiro mais certeiro. Então, por exemplo, se eu crio acessórios, eu já sei que eu tenho determinadas áreas onde eu posso fazer a venda, em determinados locais onde eu posso fazer a venda. O primeiro, e eu acredito que é o mais claro assim, é a venda direta, que é tipo assim, eu estudei o perfil de um determinado grupo de pessoas, crio uma peça pensando nesse grupo de pessoas, vou lá e ofereço a minha peça, mostro a minha peça e vejo isso, se for o primeiro contato, vejo a princípio qual que é a primeira reação que as pessoas têm com base naquilo que elas estão vendo. Então, se estou falando assim, as pessoas assim, ó, frente a frente, um a um. Então, se você perceber que as pessoas legitimamente gostaram da sua peça, você, opa, elas gostaram, então eu fiz uma pesquisa correta. Se vocês perceberem que elas, né, deram uma sambada ou alguma coisa do tipo, fica atento. Que foi, gente? Que é sambado? Tipo assim, pegou a peça, entortou o cantinho da boca, fala, ai, não sei, não sei. Você fica atento que, por mais que a sua peça seja uma peça de qualidade, vendo aqui que você criou uma peça de qualidade, se a pessoa ficou meio assim, talvez, como a Gi falou, não é a sua peça. Talvez é a pessoa que você vai estar oferecendo que não é o público correto. Se a pessoa pegou na peça e reclamou, criticou alguma coisa, não é que você tem que ficar brava, desanimar, nem nada do tipo. Ouve primeiro a crítica dela, vê se a crítica foi sincera, se realmente aquilo que ela está falando da sua peça, por mais que doa, pessoal, isso dói. Por mais que doa, se aquilo que a pessoa está falando sobre a sua peça, você vê que tem uma pontinha de verdade, volta um pouco, dá uma recuada, estuda como você pode resolver esse problema na sua peça, que provavelmente não é o público que está errado dessa vez. É alguma coisa na sua peça. Voltou, estudou, tá tudo bonitinho, voltou lá, mostrou a pessoa, opa, o grupo de pessoas gostou? Pronto. Ali você já sabe que, opa, esse é o meu grupo de pessoas. Então, uma das formas de vender é a venda direta. Uma outra forma também muito interessante que a gente já participou muito é em eventos. Sempre em cidades, seja cidade pequena, cidade grande, sempre existem algumas épocas do ano ou locais onde algumas entidades, algumas organizações promovem eventos. E geralmente, em todos esses locais, seja uma vez por ano, existe um evento focado na sustentabilidade ou em peças mais ecologicamente corretas. Então, pensando que você conhece algum local onde promove esse tipo de evento, esse também é um local onde você pode negociar com eles para que você possa estar mostrando e posteriormente vendendo também as suas peças. E não é porque você está começando que você vai pôr na sua cabeça que você não consegue entrar, não consegue vender, que o pessoal vai achar suas peças feias ou estranhas. Nada disso. Se você está começando e está trabalhando com a garrafa de vidro, olha só, já é um grande motivo para eles aceitarem você, visto que você está recolhendo esse material da rua, literalmente da rua, e transformando ele em algo diferente que pode ser comercializado nesse evento. Isso, claro, se o evento for focado em comercializar. Caso contrário, você vai lá, expõe, entrega seus cartões, redes sociais e aí, posteriormente, você faz uma venda direta. Então, em eventos também é um local muito interessante para que você possa fazer essa venda. Quer falar alguma coisa? Você quer falar? Uhum. Então fala. Poxa, ela fica aqui durinha,
Não, é que tem duas coisas que eu quero falar sobre tudo isso que o Evandro tá falando, que é o seguinte, o que que acontece, gente? É, eu acho que não existe, tipo, a peça, tudo a perfeição. Não. Então, a gente está sempre com constante evolução, né? Desde os artesanatos que a gente faz, mas até a gente mesmo, a gente está sempre evoluindo. E aí, o que acontece? Por exemplo, por mais que você já pesquisou, já colheu o feedback dos seus clientes, sempre tem algo que você precisa melhorar, tá? E, às vezes, isso é meio doído, quando a pessoa olha para sua peça e fala, ai, que peça meio estranha, não sei, enfim, é doído, mas tenta olhar por um lado diferente, porque, vou dar um exemplo, por que eu estou falando isso? Quando eu comecei a fazer as bijuterias, os acessórios, só um parênteses aqui, gente, eu estou focando falando dos acessórios só para dar um exemplo, mas dá para você fazer muitas coisas além de colares, dá para você fazer peças de decoração, troféus, medalhas, brindes e tudo mais com a garrafa de vidro, tá? Mas é só a título de didático que eu vou contar essa história aqui para vocês. Quando eu comecei a fazer os colares, eu identifiquei que quando eu mostrava a minha peça, né, em alguns lugares que eu ia, as pessoas sempre colocavam a mão no metal. Por exemplo, aqui, ó, esse metal aqui que eu tô falando, que é o terminal, né, o fecho e essa correntinha. Então eu notei que, tipo, sempre as pessoas colocavam a mão aqui e olhavam com uma cara meio estranha. E só que, tipo assim, você vai ver, quando você estiver no campo, assim, tentando vender as suas peças, mostrando, você vai perceber que se a pessoa ficar muito assim, presta atenção. Por que que eu tô falando isso? Eu já sabia que esse metal aqui que a gente usava na época não era um metal de qualidade. E não condizia com a peça, porque a peça aqui estava bonita, mas aqui não estava legal. E aí o que acontece? Eu já sabia disso, mas até então eu não tinha ainda um fornecedor que me fornecesse esses metais de qualidade. Então, é só uma observação. Quando você estiver oferecendo a sua peça, observa. Vê aonde o cliente vai entortar o cantinho da boca. Se ele presta atenção, se ele entortar no pingente, talvez é alguma coisa, algum detalhe que você está precisando melhorar, tá? Então, presta atenção nesses pequenos detalhes. Outra coisa também, tipo assim, quando a gente colocava as peças em exposição e tal, as peças, pode observar, quando a pessoa gosta muito de uma peça, ela já quer tocar na peça, ela quer pegar a peça. Então, o que acontece? Se aquela peça está chamando muita atenção, replica, faz mais peças igual, não precisa ser igual, nunca vai ser igual, né? Mas parecida com aquelas. Por exemplo, você tem esse colar aqui e esse colar aqui. Você tá vendo que as pessoas colocam mais a mão, por exemplo, nesse aqui que tem a árvore da vida. Meu, será que o meu público gosta bastante de árvore da vida? Vou replicar, vou fazer mais árvore da vida. Não precisa, não vai ser igual. Faz árvores da vida diferente, cores diferentes, mas replica, porque aí você já está entendendo que o seu público gosta desse tipo de trabalho, tá? E outra coisa, gente, eventos, vamos falar de eventos. Eu vou dar aqui um exemplo de experiências que eu tive. Quando a gente começa, a gente tem que ter uma coisa que é assim, por exemplo, digamos que você faz colares, tá? De novo, acessórios. Digamos que você faz colares. Gente, tem vezes que eu não quero usar colar, mas parece que é uma coisa. Quando eu saio e não tô com nenhum colar, a pessoa quer conhecer meu trabalho, quer ver, quer isso e aquilo, e aí eu não tô com colar. Então, uma coisa você tem que ter em mente. Se você for trabalhar com acessório, se nem você usa as suas peças, você acha que o cliente vai usar? Então, você a vitrine do seu artesanato. Então, você tem que usar. Muitas vezes, eu sei que, tipo assim, por exemplo, tem mulheres, por exemplo, que gostam de fazer o artesanato. Ah, Gisele, eu gosto, mas eu não sei, eu não gosto de usar. Aprende a usar. Não tem problema se você não gosta, mas pensa que você é a vitrine do seu artesanato, tá? Você tem que usar. Não, vou trabalhar com brindes. E dentro do meu portfólio de brindes eu tenho chaveiros. O chaveiro do seu carro é o chaveiro que você faz? Não. O chaveiro da sua casa é o chaveiro que você faz? Não. Bom,
Então, como assim? Não tô entendendo. Você trabalha com brindes feito com a garrafa de vidro, faz chaveiros e o seu chaveiro não é do seu portfólio, entendeu? Então, você é a vitrine das suas peças. Então, tem que ter bem claro isso. E, gente, não pode ter vergonha. O Evandro falou de eventos, né? Eventos que falam sobre sustentabilidade e tal. Eu sei que tem pessoas que acompanham nosso canal que moram em cidade pequena e vai olhar para mim e vai falar, Gisele, mas na minha cidade, Evandro, não tem eventos de sustentabilidade. Muitas vezes a pessoa nem sabe o que é isso e lá. Gente, isso não é desculpa. Por que eu tô falando isso? Todos os eventos que eu participava, independente se era evento de sustentabilidade, se era evento de empreendedorismo, se era evento independente, eu levava a minha mochila, né, mano, que vamos usar de prova. Eu levava a minha mochila cheio de colar de acessórios e dava um jeito de introduzir o assunto e falar e mostrar que eu já tava com colar, né? E aí eu falava, inclusive eu trouxe uns aqui na minha bolsa, porque eu ia passar em tal lugar, dava uma migué, mentira. Que eu ia passar em tal lugar lá e já mostra o acessório. Então, não tenha vergonha, não fique esperando um evento apropriado. Por quê, gente? Se você foi num evento, sei lá, um evento de empreendedorismo, e lá no evento você mostrou sua peça e alguém comprou a sua peça, esse cliente pode ser um cliente recorrente, já pega o telefone do cliente. Ó, cliente, tem uma outra peça parecida com aquela que você comprou e que mostra para o cliente. E o cliente mesmo, se ele gostar realmente da sua peça, ele vai divulgar o seu trabalho. E é assim, é um trabalho de formiguinha se você for trabalhar com evento. Então, assim, não fique esperando um evento, um mega evento, uma super feira, feira nacional, sei lá do que, edição. Não fique esperando isso, gente. Pensa que todas as pessoas que começam, ela começa dando o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo que você tem que dar? Entendeu? Na realidade, o primeiro passo é se inscrever para a minissérie Boa. Fusão Perfeito, que vai começar segunda-feira. Se você não se inscreveu, o link tá aqui embaixo no YouTube, no Instagram, tá lá no feed do Instagram, né, Evandro? Na bio. Na bio. Tá? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, tá? Mas, tô brincando, é meio sério, mas é verdade, gente. Acho que ficou claro, né, a questão do evento. Inclusive, eu tenho prova, eu tenho foto de eu tirando os colares de dentro da minha mochila e colocando lá em cima da mesa. O mais legal, gente... Peraí, deixa eu ver uma água. E tipo assim, nessa foto, não sei se é a mesma que eu vi, tá a pessoa lá que tava acho que nos primeiros, tinha uma mulher lá que tava palestrando, que tava sentada em cima da mesa e os colarzão aqui do lado. Ou seja, se for a mesma foto que eu vi. Teve um evento que eu fui fazer um pitch do meu trabalho. Pitch é apresentar um pouco, em 3 minutos ou 5 no máximo, o que você faz. E aí, depois que eu apresentei o nosso trabalho, nossa, todo mundo ficou... E aí eu lembro até hoje, gente, que a gente estava numa sala que tinha um carpê assim, eu sentei no chão, peguei os colares, e era um evento chique, tá? Não era... Sacou os colares. Peguei os colares, fui mostrando, gente. E o legal é que as pessoas se interessam, né? E mais naquele evento se interessaram pelo trabalho também. Então, tipo assim, ia pegando, eu quero esse, eu quero aquele. Daqui a pouco até chegou uma mulher perto de mim, escuta, como é que você vai fazer? Porque tá todo mundo pegando, como é que eles vão pagar? Eu pensei, não, pode ficar tranquilo, que eles não vão levar de graça, eles vão dar um jeito de pagar. Na época não tinha Pix ainda. Não tinha Pix. Enfim, então, gente, onde você vai, leva a sua mochilinha com as suas peças, porque você nunca sabe quem você vai encontrar no meio do caminho. Você nunca sabe quem você vai encontrar. E essa pessoa, tá? O universo vai conspirar ao seu favor e é essa pessoa que vai te ajudar a dar o segundo, o terceiro e o quarto passo, tá? É muito importante isso. Bom, acho que ficou bem clara aqui a questão do evento. Porque assim, é batata, pessoal. Fez as pecinhas, levou em algum evento, vocês vendem. Isso é certeza. Porque, como a gente falou em outra live, não é somente num trabalho desse, não é somente a peça pela peça. Existe todo um contexto por trás daquele trabalho que você está expondo ali. E quando esse contexto fica bem claro para o seu possível cliente, o preço daquela peça que você está pretendendo cobrar por ela se torna mais que justo.
Ele não vai reclamar em pagar o preço que você está cobrando. E só um negócio aqui com relação ao preço, gente, o preço é a mesma coisa. A gente tem umas crenças limitantes no sentido de tipo assim, meu, eu não tenho R$ 200 para comprar um colar. Meu, você não tem, mas a outra pessoa tem. Sim, a gente tem certas crenças dentro da gente que a gente vai tendo no decorrer da vida, por ensinamento de familiares, de pessoas que crescem junto com a gente, que isso vai impedindo a gente de crescer, de evoluir. Você não tem por enquanto, ou não é o seu foco, mas você produz. Você produz uma peça que você vende por 150, R$ 200, deixa a pessoa ainda mais linda, contribui com o meio ambiente. Tem coisa que não é só financeiramente, tá? Então, assim, se você não tem, por exemplo, sei lá, R$ 500 para pagar num centro de mesa que você faz utilizando, sei lá, o fundo da garrafa, por exemplo, tem outra pessoa que tem. E que vai pagar. E que vai pagar. E sorrindo, e ainda achando falando. Barato, né? Entendeu? Então, não crie esse tipo de obstáculo pensando no seu financeiro atual, tá? Não julgue o bolso dos outros focando no seu. Não, mas assim, né? Eu creio que todas as pessoas que estão assistindo a gente são pessoas que, né, diferentes. Mas eu tô falando esses detalhes porque a gente escuta algumas vezes as pessoas falando essa questão do que é caro determinado produto. Hoje em dia, eu acho que faz tempo que eu não escuto isso. Eu não escuto, mas assim, eu sei que tem gente que escuta a gente falando aqui e fica com a pulga atrás da orelha. Então, eu penso, nossa, é caro. A gente fala, sei lá, R$ 180 um colar desse, olha lá, já deve ter colocado a pulga atrás da orelha. Então aí tem gente que, né? Pessoal, tem pessoas que pagam e pagam de canto, com sorrisão de canto a canto aqui e ainda pede mais. E tem pessoas que não levam só um, não. Leva para amiga, para a mãe e aí vai. Então agora a gente vai, né, aqui para o segundo, né? A gente segundo item aqui que a gente está falando de onde você pode vender, né, as suas peças feitas com a garrafa de vidro. Quer falar? Mostra aí na colinha. Aqui. Internet. Você já falou, você não fez nenhum suspense. Finge que vocês não estão ouvindo. Dá uma introdução. A questão aqui, enquanto no primeiro ponto aqui a gente focou mais no presencial, aqui nesse segundo aqui a gente já vai falar de uma forma que para muitas pessoas antes da pandemia achavam que não, isso aí é meio que não é para mim. Porque quando veio essa questão toda aí que eu acabei de falar, as pessoas migraram para onde? Para a internet. Porque não estava tão legal sair de casa, não estava tão seguro assim sair de casa. Então elas começaram a procurar coisas na internet, inclusive coisas para comprar. Acredito que com alguns de vocês também aconteceu isso. E isso, com a vinda, com esse boom da internet, as vendas também melhoraram e muito. O universo para você vender, as oportunidades, os locais onde você pode vender também aumentaram e muito. Por exemplo, só um exemplo aqui, pessoal, se a gente está aqui fazendo a transmissão no YouTube e Instagram e a gente anuncia aqui, a gente já mostrou esse colarzinho aqui e anunciou, a gente está vendendo ele fazendo uma promoção por X valor. Comprando ele, você leva também, sei lá, como que é o nome disso? Incensário. Um incensário. Eu tenho quase que certeza que alguém vai se dispor, dependendo do valor que a gente colocar aqui, se dispor a negociar. Ou seja, a internet ela se tornou uma porta muito grande para que você possa não somente fazer a venda daquilo que você produz, mas também expor aquilo que você está produzindo. Por exemplo, também hoje eu fiz aqui um videozinho no Shorts aqui no YouTube e do Reels aqui no Instagram de uma pecinha feita somente com as cores naturais da garrafa. Foi uma coisa bem simplesinha e eu já recebi algumas propostas de compra para aquela peça. Você vê, é uma coisa simples que muitas vezes você está fazendo só a título de expor o trabalho e nas pessoas que veem aquilo já surge o interesse.
Então, a internet, vocês já devem estar cansados de ouvir isso, a internet se tornou super essencial durante esse período de 2019 e 2020 para que as pessoas pudessem fazer algumas compras, adquirir e também, e principalmente, vender. É. E assim, né, porque tudo que aconteceu, que a gente vivenciou e ainda tá meio que vivenciando e tudo mais, eu acho que tudo a gente às vezes tem que dar uma olhada pro lado, qual que é o lado, se é que teve um lado positivo, mas teve. Sempre tem um lado que você tem que olhar, nossa, não é que é. E a internet tem esse lado positivo, porque assim, dessa questão que aconteceu, porque a internet deu um salto, né? A tecnologia deu um salto. Pode ver, eu duvido que é o que todos vocês estão assistindo, tanto no Instagram quanto no YouTube, nunca compraram nada pela internet. Não duvida. E antes, gente, as pessoas tinham medo, né? Talvez você também tinha, eu também tinha. Tinha medo de comprar as coisas pela internet. Hoje não, hoje tá tudo assim, ó, a um braço de distância. Eu pego meu celular, pesquiso, compro, rapidinho, cheio, uma semana chega no máximo, pronto. Então, assim, deu um salto, né? Com tudo isso que a gente viveu, deu um salto e hoje a internet tá, ó, bombando, tá? As lojas estão bombando de vender, tanto acessórios quanto peças de decoração e tudo mais, tá? Quer falar uma coisa? Inclusive, com a internet já tira aquela questão da cidade pequena que não tem evento. Por quê? Você produz aí na sua cidade pequena, pode ser uma casinha no sítio. Tem internet, tem um celular e internet, você consegue produzir, mostrar aquilo que você faz, gerar valor para aquilo que você faz, que não é também só mostrar peças, você tem que gerar valor, fazer com que as pessoas entendam toda a questão por trás da criação daquelas peças. Uma vez que você gera valor, as pessoas elas vão sim, pessoal, isso é certeza, elas vão querer comprar de você. E assim, gente, eu vou dar uma dica aqui, tá? De uma coisa que assim, às vezes, não sei se você é tecnologicamente afiado ou não, mas o que acontece? Tem uma questão, talvez você saiba, talvez não. Se você souber disso, então eu vou falar mais para as pessoas que ainda não. O que acontece? Tá tendo muito de monte influenciadores digitais, tá? E é claro que os influenciadores... Você chuta uma árvore e cai 10. Os influenciadores, o que acontece? Eles cobram para mostrar, para anunciar o seu produto. Então, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa famosa aí, sei lá, fala alguém famoso, uma mulher famosa. Mulher? É. Olha lá, que mulher você vai falar, hein? Não sei, eu não sei. Sei lá, digamos a esposa daquele cantor sertanejo, Gustavo Lima, Andressa. Não sei. A Andressa, esposa do Gustavo Lima, ela sempre divulga produtos. Ou seja, para ela divulgar um produto seu, ela vai cobrar assim muita grana. Aí o que acontece? Você deve pensar, Gisele, mas como que eu vou pagar essa grana para essa mulher divulgar meu produto? Só que tem um detalhe, gente, que a gente tem que ficar atento, que é uma coisa que se chama influenciadores locais. Você pode perceber que hoje em dia pode ser uma cidadezinha de 7 mil habitantes. Pode pesquisar, se a sua cidade tem 7 mil habitantes, pesquisa aí quem que é o influenciador da sua cidade que tem a ver com o mercado que você trabalha. Seja mercado de acessórios ou decoração e tudo mais. Quem é? Pode ter certeza que você vai encontrar. Não, mas a minha cidade tem 2 mil habitantes. Mas sua cidade vizinha, com certeza, deve ser... Qual é a cidade que tem um pouquinho mais de habitantes? Pesquisa quem que é o influenciador local daquela cidade. Por quê, gente? O que acontece? Esse influenciador local, ele não tem muitos seguidores. Ele tem pouco, sei lá, 1.000, 2.000 seguidores. Só que o que acontece? Vai ser mais fácil você negociar e começar. Então, por exemplo, se você falar, fulana, Evandro eu sou uma influenciadora da minha cidade, tem 2 mil habitantes e eu trabalho com moda feminina. E vai ser fácil do Evandro negociar comigo. Por quê? De repente, se ele falar assim, eu te dou um colar desse daqui pra você falar do meu produto. Às vezes a pessoa topa. Esses dias eu
ouvi uma reportagem de uma moça que ela é bem famosa agora, mas antes ela era do Nordeste, não era conhecida. O que ela fez para ela não tinha nem roupa para ela aparecer nos vídeos. E aí ela visitou algumas lojas, para as lojas dar alguns looks para ela aparecer nos vídeos e em alguns eventos que ela ia e tal. E aí, acho que de 20 lojas que ela foi, só 4 lojas deram a roupa para ela, né? Então, ela usou a roupa da loja porque ela não tinha e fez propaganda da loja. Hoje ela tá super mega famosa e visitou as lojas, a entrevista era isso. Mas por que eu tô querendo dizer? Às vezes a pessoa tá começando, se a pessoa trabalha com moda, ela necessita de uma peça como essa daqui. Porque se a pessoa trabalha com moda, ela vai ter que estar sempre mudando o look dela. Então, é muito mais fácil de você negociar com um influenciador local. Tá bom, gente? Acho que essa é uma dica bem bacana, que vale a pena. E o mais legal é que, tipo assim, o influenciador local, ele faz, assim, a divulgação do trabalho dele ali na cidade mesmo. Entendeu? E aí é uma ótima opção para você começar com as vendas na internet, tá? Com os influenciadores locais. Isso aí. Né? Tem mais alguma coisa para falar? Alguém tem alguma dúvida, gente? Não sei se a gente está esquecendo de falar alguma coisa. Pessoal, assim, tem várias formas que você pode vender também. A gente se atentou aqui mais ou menos especificamente nessas duas, e foi o que a gente passou para vocês aqui. Hoje a gente vai, por consequência, encerrar um pouco mais cedo, porque a gente tem uma reunião com uma aluna nossa. Então a gente vai, por consequência, ter que encerrar um pouquinho mais cedo. Mas eu acho que ficou assim bem claro, tá? E tipo assim, gente, como eu comecei falando, né, sobre o artesanato com a garrafa de vidro e mostrei os copos aqui, por que tipo a gente não divulga, a gente nem não fala, não mostra muita coisa relacionada com isso daqui, com os copos? Por quê, gente? Isso aqui é uma coisa comum que todo mundo faz. Todo mundo que trabalha com garrafa faz isso daqui. Então, isso aqui não é diferente, é a mesma coisa de garrafa amassada, né? Então, você tem que buscar dentro aí do seu mercado o diferencial, tá? Independente do mercado que você vai atuar, qual que é o seu diferencial, né? Então, você trabalhar com, independente se for a garrafa, acessórios ou peças de decoração, o seu diferencial, né, nesse caso, né, se você for trabalhar com a garrafa de vidro, porque no nosso curso Fusão Perfeita a gente ensina desde trabalhar com a garrafa de vidro até vidro plano, vidro importado, tá? Mas o que é legal, o diferencial? Meu, isso aqui era uma garrafa, entendeu? O cliente vai dar mais valor quando ele olhar para aquela peça e ver que era uma garrafa de vidro, tá? Aí uma coisa que é importante falar, que, gente, quem trabalha, né, a gente tem alunos que já trabalham com vidro plano, com fusing em vidro plano e são nossos alunos, porque trabalhar com vidro plano é totalmente diferente de trabalhar com vidro de garrafa, tá? Então, assim, quem trabalha com vidro de garrafa consegue trabalhar com vidro plano. Qualquer outro. Agora, quem trabalha com vidro plano não consegue trabalhar com a garrafa se não tiver a técnica correta, tá? Então, por isso que a gente tem alunos que já trabalham com vidro, com fusing em vidro plano e importado, mas que gostaria de aperfeiçoar, né? Que quiseram aperfeiçoar a técnica para a garrafa de vidro, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente, aí no Instagram ou no YouTube? Vou deixar aqui uns 30 segundinhos dessa vez. Já passou? Desce assim, aquele no Instagram. Deixa eu ver aqui. Não. Não, né? Não. Então tá bom, gente. Hoje a gente vai encerrar nossa live um pouco mais cedo, que daqui a pouco a gente tem uma reunião com as nossas alunas. Porque, gente, ó. Nem falando o exemplo da Bia. Eu acho que cadê o exemplo da Bia? Vamos dar um exemplo rapidinho que a gente esqueceu de falar. A questão de. E só uma observação aqui. Quando a gente fala que existe infinitas possibilidades, como me inscrever no curso de vocês? Dia 29
desse mês agora, a gente vai abrir inscrição para a nova turma, tá? Dia 29. Quando a gente fala que tem vários mercados que você pode atuar, às vezes você pensa assim, vocês estão exagerando, vocês estão falando isso porque vocês querem que a gente entre nessa turma que vai começar dia 29, ó. Ela tá afiada. Mas, gente, não é isso, a gente vai provar isso agora, né? Fala aí, Evandro. A gente vai falar de um mercado que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que não conhecem ainda o nosso trabalho, está começando agora, nunca ouviram falar. Estou falando que a gente já falou em alguns vídeos sobre esse mercado, mas é o mercado do mercado otaku. Vocês já ouviram falar nisso? Otaku. Talvez, se vocês forem mães de adolescente ou pais de adolescente, talvez você já deve, esse nome não seja tão estranho para vocês. Mas o que acontece? Rapidinho aqui para a gente finalizar. Em um curso nosso, teve uma aluna que se destacou por criar peças voltadas para um mercado que até então não existia ninguém olhando para eles. Ninguém que eu falo é artesãos que trabalham com a técnica da vidrofusão, seja em garrafa ou em qualquer outro vidro. Então, ela percebeu que no nicho que ela gostava, o nicho otaku, não existia ninguém que estava suprindo esse mercado com peças de vidro sustentáveis. Então, o que ela fez? Ela começou a fazer todas as peças dela focando nesse mercado, que para quem acompanhou a live de ontem foi justamente essa uma das dicas que a gente deu. Então, fazendo isso, o que aconteceu? Logo, as peças dela meio que viralizaram entre a comunidade otaku e muitos dos jovens, dos adolescentes, compraram as pecinhas que ela fez. Ou seja, em suma, ela pegou uma técnica, adaptou para um mercado, mostrou para esse mercado o trabalho dela, o mercado se interessou e comprou. Simples assim. Pessoal, ganhar dinheiro nessa área não precisa e nem é complicado. É simples. Você estudou o mercado, teve a técnica, criou as peças de vocês, mostrou para o mercado uma peça de qualidade, o público, certo, vai comprar de você. É importante ressaltar uma coisa aqui, assim, né? Só para deixar bem claro aqui para a gente... É o simples que não é fácil, né, Evandro? Você pode até explicar. Porque assim, gente, não é você pegar o vidro e colocar ele dentro do forno que ele vai fazer o trabalho sozinho. Não, tá? Por quê? Porque pode acontecer alguns problemas que a gente vai estar falando mais sobre isso, acho que na minissérie Fusão Perfeita. Mas assim, gente, sabe o simples que não é fácil? Se você tiver a técnica correta, vai embora. Mas... se você não saber o que você está fazendo, acho que em qualquer artesanato, né? Se você não saber o que você está fazendo, não vai dar certo, tá? Então é simples, mas não é fácil, tá? Só que assim, uma coisa que, já que eu entrei nesse assunto, a gente não tem nenhum aluno assistindo a nossa live hoje, mas senão eu ia perguntar para eles. Que, gente, a gente praticamente pega na mão dos nossos alunos, tá? Eles têm o nosso contato. Inclusive, daqui a pouco a gente vai fazer uma reunião, uma videoconferência com uma aluna para ela tirar dúvidas. Então, a gente não é fácil? Não. É simples? Sim. E outra coisa, quando você vai fazer qualquer tipo de trabalho que você tem o seu professor ali do lado, te ajudando, te auxiliando, com certeza você consegue mais rápido, né? Digamos assim. Então, a gente tem exemplos de dúvidas que a gente teve que meio que pôr a câmera virada para a peça e ir junto. É assim, faz isso, faz aquilo, você vai configurar assim, enfim. É só para ficar essa observação, tá? Então tá bom, gente. Acho que ninguém tem mais dúvida, a gente já esclareceu tudo certinho. E amanhã a gente vai ter... Eu tô pensando em fazer uma live amanhã em horário diferenciado, tá? Eu tô falando isso agora, nem conversei com o Evandro ainda, mas vamos ver, tá bom? Então, se não for às 7, fica ligado aí que vai ser um horário diferente. Eu vou mandar um e-mail falando para quem... mais cedo? Mais cedo. Então, tá bom, pessoal? Gente? Grande beijo. Obrigado por vocês estarem com a gente até agora, tá? Se tiver dúvida, qualquer coisa, manda mensagem que a gente pode pegar a sua mensagem e fazer um vídeo, tema da próxima live, quem sabe, tá?
Bom, pessoal, obrigado por terem disponibilizado esse tempinho aqui de vocês, tempinho precioso para ouvir o que a gente tem a dizer sobre essa área. Espero que a gente tenha conseguido corresponder à expectativa de vocês no dia de hoje. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Aqui, tchau, tchau, pessoal do Instagram. Vocês do YouTube, vocês sempre são os últimos a sair.